boa tarde. Hoje, 20ª reunião da ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia. Presidente Ademir, vice-presidente vereador Márcio Taros, secretário Aldir Potelec, membros aqui, o Antônio da Córdoba, Toninho e o Juscelio Sebastião. Bem-vindo a essa comissão, Juscelio. Conforme o quórum, declaro abertos os trabalhos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias em pauta. Senhor presidente, nós temos diversas matérias que estão pautadas para a comissão de hoje, começando com o PE 17/2026, de autoria do prefeito municipal Wagner Espíndola, que autoriza o Poder Executivo a ceder bem imóvel por meio de termo de cessão de uso à Associação de Moradores do Loteamento Santo André e da outras providências. Eu convido para relatar esse PE o vereador Juscelio, pela aprovação ou não desse relatório. Pela aprovação do relatório, projeto. Tá. Secretário? Tem que botar em discussão. Desculpe. Em discussão, o relatório do vereador Juscelio sobre a cessão de uso de ceder bem imóvel para uso da Associação de Moradores do Loteamento Santo André. Os que concordam, não havendo ninguém discutir, então aprovado. Pronto. Não havendo quem queira discutir, em votação. E em votação. Não, alguém quer discutir? Não? Em votação? Aprovado. Os favoráveis permaneçam como estão. Os favoráveis. Oi? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários também. Os favoráveis permanecem como estão, agora aumentou. E os favoráveis se manifestem. Aprovado. PE 18/2026, de autoria do prefeito municipal Wagner Espíndola, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a ceder imóvel público por meio de cessão de uso à Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga Futebol Clube e da outras providências. Esse relatório deu para o relatório do vereador Juscelio também. Pela aprovação do projeto, ainda informando que esse local é lá na Santa Luzia, no campo do Ipiranga, lá. Na tua terra. Na minha terra. O relatório está em discussão. Então, com a palavra, né, o vereador já confirmou. Alguém quer discutir? Não haver alguém que queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Então, aprovado por unanimidade. Projeto Executivo número 19/2026, de autoria do prefeito municipal Wagner Espíndola, que altera as disposições da Lei 6.176, de 26 de novembro de 2012. Esse relatório vou dar para o vereador Márcio. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, eu dou pela aprovação. O relatório está em discussão. Presidente, só para trazer ao conhecimento dos demais colegas e das pessoas que nos acompanham, na verdade, esse projeto de lei ele trata de uma simples alteração no tamanho da seção de uso, que é do espaço que hoje é utilizado pela Unesc, lá ali no Parque das Nações, onde é que está instalado o Museu de Zoologia da Unesc, e que há uma pequena alteração na metragem da área, equivalente a 29 metros quadrados a mais, né? Não muda não muda a questão da área total no que diz respeito ao terreno, mas sim muda a questão da área total do imóvel construído, que passa a ter 29 metros quadrados a mais do que estava previsto na sessão, na lei que fez a cessão de uso. Então, só para que as pessoas que nos acompanham tenham esse conhecimento, trata-se de onde hoje está ali no Parque das Nações o Museu de Zoologia da Unesc, que serve, inclusive, como um atrativo turístico dentro do município de Criciúma, que as pessoas podem ter ali acesso ao Museu de Zoologia. O relatório continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação o relatório. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto do Executivo número 20/2026, de autoria do prefeito municipal Wagner Espíndola, que autoriza o chefe do Poder Executivo
a ceder imóvel público por meio de cessão de uso à Associação de Moradores do bairro São Marcos e da outras providências. Está como relator aqui o nosso vereador Toninho. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Queria entender melhor qual é o imóvel que está sendo cedido, por qual certinho. Eu vi que é no bairro São Marcos, claro, mas queria entender qual é o imóvel, qual é a área. Então, em princípio, tem alguma discussão? Alguém que possa esclarecer o vereador Toninho? Acho que o vereador pode pedir vistas nesse caso, né? Não, eu não quero pedir vista ao vereador Porto Alegre, eu só queria entender melhor se o senhor tiver aí conhecimento, que eu só teve da outra pauta ali na outra ordem no outro PL, eu queria ver se o senhor tem esse mesmo entendimento aí. É que é um espaço que o município está cedendo para a Associação de Moradores lá daquela região, do bairro São Marcos, né? Esse espaço. Sim, eu acho bom, até porque eu queria ter mais conhecimento, até para a própria comunidade ela ter conceito disso, para que vai ser usado, para que vai ser disponibilizado. Por isso que é o meu entendimento. Aqui então, tem uns parágrafos que ali no projeto. Né? Exatamente. Diz, imóvel de propriedade do município de Criciúma, medindo 1.200 metros quadrados, ou seja, já existentes, né? Lá no próprio bairro, citado na rua José Marcos Antunes, bairro São Marcos. Então, é um espaço tem cadastro imobiliário e tudo, né? Do município, é um espaço que é do próprio município, está cedendo para a associação. Talvez seja onde já estão usando, ou não esteja, aqui está dando uma concessão de 20 anos, como os outros também são. Presidente, eu acredito que seja isso, vereador Toninho. Eu confesso que eu estive lá na inauguração, acho que Vossa Excelência também esteve na inauguração do centro comunitário novo lá do bairro São Marcos, da comunidade São Marcos. Eu acredito que seja aquele imóvel lá, vereador. Eu confesso que eu não consigo afirmar 100%, mas acredito que seja o imóvel que foi inaugurado, o novo centro comunitário que foi inaugurado lá, e o município agora então está fazendo esse projeto de lei, fazendo a cessão de uso para a associação de moradores. Mas eu confesso por Vossa Excelência que eu não tenho 100% como afirmar que seja aquele imóvel, mas acredito que seja, até porque aqui acompanha não só a questão da justificativa, como acompanha aqui o projeto de lei, acompanha também a matrícula, o cadastro imobiliário, a ata da Associação de Moradores e o Estatuto da Associação de Moradores também acompanha o projeto. Então, acredito que seja lá, vereador Toninho, mas, como eu falei, não... A lei diz no artigo 2º, parágrafo 1º, a administração, conservação e manutenção do imóvel ficarão sob a responsabilidade da Associação de Moradores do bairro São Marcos. Então, acredito que seja da associação já ali dos moradores. Vereador Toninho, só mais um esclarecimento. Todos os bens imóveis que as associações têm, elas têm que ter esse contrato de cessão de uso. Exemplo, lá no nosso bairro Quarta Linha, a gente conseguiu a emenda parlamentar, foi construído tudo, mas só que fica em nome do município. Aí o município fez cessão de uso para nós do bairro da Quarta Linha. Para a nossa associação, como praticamente já passou por aqui, sessões, que eu presenciei mais de 30, 40 sessões de uso desse mesmo tipo aqui. Mas fica a contar a sua relatora. Presidente, só para contribuir também mais um pouco, vereador, eu acho que o que Vossa Excelência traz é importante, porque essa cessão de uso, ela permite com que a associação de moradores, a partir do momento que ela tem ali a cessão de uso, ela possa utilizar o imóvel que é do município e ela possa, por exemplo, locar para festas, batizados, casamentos, e ela pode utilizar aquilo ali sem ter nenhum tipo de questionamento jurídico posteriormente, porque uma coisa é o imóvel do município, quem está ocupando aquele imóvel, por que está utilizando aquele imóvel, certo? E aí a associação, de repente, faz loca para uma festa, para um aniversário, algo parecido, né? E ela está alocando o imóvel do município. Então, o termo de cessão, ele dá essa garantia para que a associação ela possa utilizar aquele espaço para os fins de que ela se propõe a fazer. Isso, até também bem explicado aqui no artigo 6º. Qualquer projeto de edificação, ampliação ou reforma a ser implantado sobre a área deverá
ser previamente apresentado ao município. A associação também tem a responsabilidade de pagar água, energia. Ela não paga o IPTU, mas água, energia, conservação, tudo é de responsabilidade da concessionária aqui, que é, no caso, a Sony Moradores. Certo? Muito bem, é isso que eu queria entender melhor. Obrigado por contribuir. E eu vou dar pela aprovação. Vereador Márcio. Presidente, para contribuir também, todas essas sessões que está sendo discutida hoje já está sendo usado pelas entidades. Na realidade, o patrimônio ele está fazendo a regulamentação, muitos já tinham vencido o termo de cessão de uso, outras nem tinham ainda, então, na realidade, com certeza virão outros ainda para essa casa, mais alguns, mas esses imóveis já estão sendo ocupados por essas entidades. O relatório com discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação o relatório. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Secretário. Projeto número PE número 21/2026, de autoria do prefeito municipal Wagner Espíndola, que autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder imóvel por meio de termo de cessão de uso à Associação de Moradores do Loteamento 2001 e Girassóis. Da mesma forma, eu vou passar para você, vereador Toninho. O relato. É o mesmo assunto. Não, agora deu para me entender, tendo em vista que nós temos também uma área dessa, que hoje a comunidade cuida, mas eu queria entender melhor qual era o imóvel, mas tudo certo, já entendi que eles façam bom uso, né, e eu vou dar nesse mesmo projeto pela aprovação. O relatório do vereador Toninho está em discussão. A palavra está aberta. Não havendo quem queira discutir, em votação. O relatório. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto do Executivo número 22/2026, de autoria do prefeito municipal Wagner Espíndola, que autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder imóvel por meio de termo de cessão de uso à Associação de Moradores do Bairro Vila Floresta 2. Eu vou indicar para relatar esse projeto o vereador Juscelino. Parecer favorável ao projeto. O relatório está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, o relatório favorável do vereador Juscelino. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto do Executivo número 23/2026, de autoria do prefeito municipal Wagner Espíndola, que autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder imóvel público por meio de cessão de uso à Estable Associação Parkinson Sul e da outras providências. Eu vou indicar essa... Desculpa, PE23? 23, presidente. Temos sessão de uso também. Vou passar esse aqui, que já comentou nesse assunto aqui. Vereador Márcio. Senhor presidente, dou pela aprovação. O relatório está em discussão. E não havendo quem queira discutir, em votação o relatório do vereador Márcio. Favorável. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto do Executivo número 24/2026, de autoria do prefeito municipal Wagner Espíndola, que autoriza o Poder Executivo a indenizar parcialmente imóvel pertencente a Suzana de Souza e Sidney Genoveva, em razão de intervenção decorrente de obra pública. Eu vou passar isso aqui para o vereador... Você quer pegar esse, vereador Dinho? Se eu pegar esse, o senhor viu, vereador Márcio? Fica a discussão com vocês dois. Então, Márcio. Senhor presidente, por 24. 21. 24. Desculpa, presidente. Desculpa. O 24, né? 24. Então, é uma desapropriação, na realidade, é uma desapropriação amigável, então dou pela aprovação. O relatório está em discussão. Presidente, eu só gostaria de me manifestar acerca desse projeto de lei. Esse aqui, vereador, trata justamente como essa nossa comissão é de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico,
Esse projeto aqui, o PE 24, ele trata-se talvez de uma das principais obras que vai levar desenvolvimento, não só desenvolvimento econômico, mas desenvolvimento para uma região do município de Criciúma, que é a Avenida Antônio Scott. É o novo eixo de ligação entre a rodovia Luiz Rosso e a rodovia Jorge Lacerda, e tem ali algumas desapropriações, nós já aprovamos aqui nessa casa, algumas desapropriações e indenizações, justamente para tornar viável esse projeto, esse eixo, esse novo eixo de ligação, e que vai, como falei, trazer todo um desenvolvimento para aquela região ali do Recanto Verde, primeira linha Pontilhão. Então, presidente, e trata-se de uma pequena desapropriação que equivale aí são poucos metros quadrados, em torno de 4 metros quadrados de desapropriação, mais o perímetro da área, enfim, é algo pequeno, mas que é importante justamente para que se viabilize, né, todo o traçado da Avenida Antônio Scott, que inclusive está avançando de forma rápida, com muita responsabilidade, né, uma obra magnífica que nós já estivemos, como comissão de obras, fazendo uma visita lá, uma fiscalização na obra, uma visita. Então, só para contribuir com essa discussão, presidente. Isso, eu também verifiquei bem isso aí, 1 metro do terreno da largura toda, ou seja, pega 12 metros de muro, um pedaço de 8 metros de edícula de trás, né, desmanchar e fazer o muro novamente, e a própria terra. Então, relatório continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação o relatório, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 26/2026, que altera o caput do artigo 4º da lei... É isso. Projeto de lei do Executivo, PE 25/2026, que altera o caput do artigo 4º da Lei 8.442, de 5 de setembro de 2023, que disciplina o pagamento e acrescenta ao orçamento do município a despesa de repasse mensal aos preceptores da residência em saúde, para ampliar o número de vagas destinadas ao exercício de preceptoria. Eu indico Vossa Excelência, vereador Aldinei. Presidente, colegas vereadores, trata-se de uma ampliação do número de bolsas, né, de vagas nas bolsas, para aquelas pessoas que são residentes em saúde pelo município de Criciúma. Está saindo de 15 vagas atualmente para 20 vagas, 20 bolsas, ao invés de 15, por isso eu encaminho pela aprovação. O projeto vem acompanhado, inclusive, do impacto orçamentário, presidente. Perfeitamente. Em discussão? Até é muito bacana que esse projeto, o outro que vai conformar ele ao todo, né, que são os preceptores, aqueles que vão cuidar dos estagiários. Desses bem-vindos, né? 25 vai complementar. Isso, R$800 cada um, então, de 15 para 20. É isso aí. A palavra está aberta. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 26/2026, de autoria do prefeito municipal Wagner Espíndola, que dispõe sobre a concessão de bolsas a residentes na rede de serviços do Sistema Único de Saúde e sobre o pagamento de gratificação por preceptoria para servidores municipais. Como um projeto é relativo ao outro, eu indico Vossa Excelência, vereador Ney, para relatar ele também. Presidente, então, eu, como já foi falado no projeto anterior, eu encaminho pela aprovação. Perfeitamente. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação o relatório. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar do Executivo número 9/2026, de autoria do prefeito municipal Wagner Espíndola, que altera dispositivos da lei complementar número 14, de 20 de dezembro de 1999 e dá outras providências. Senhor
Vereador Aldemir Potelec, eu também lhe indico, porque esse aqui é o que vai realmente dar toda a segurança lá da lei inicial. Com o seu relatório. Exatamente, presidente. Esse projeto ele está fazendo, então, uma alteração na Lei Complementar 14, que criou diversas vagas ali, instituiu as vagas da área da saúde e demais, e ele está ampliando aí, não são só aquelas questões das bolsas, mas ele está ampliando, por exemplo, o número de vagas de farmacêutico, né, para 14 vagas. Aliás, ficam mais 14 criadas para farmacêutico, 10 para cargo de fisioterapeuta, 17 para psicólogo, 3 para fonoaudiólogo. Então, é uma série de criação de vagas a mais para que depois o município possa chamar as pessoas que estão concursadas e preenchendo. É mais gente, no final é mais gente para poder atender a população e automaticamente isso reverbera também no Criciúma Prev e demais situações. O relatório está em discussão. Ou seja, esse projeto ele vem a realmente dar valor às pessoas do concurso, né? Todos aqueles que estão lá na espera da sua vez, não é indicação isso aqui. Então, o relatório continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação o relatório. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo, número 10, 2026, de autoria do prefeito municipal Wagner Espíndola, que altera o zonamento no solo nas áreas que especifica e dá outras providências. Esse relatório, vereador Toninho. Vou dar pela aprovação, presidente. O relatório continua em discussão. E não havendo quem queira discutir, em votação o relatório. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Legislativo, número 66, de 2026, de autoria do vereador Antônio Córdoba de Oliveira, vereador Toninho da Figueira, que institui diretrizes para a promoção de atendimento adequado às pessoas com transtorno de aspecto autista, o TEA, no serviço de transporte disponibilizados pelo município para deslocamentos relacionados a consultas, exames e tratamentos de saúde e da outras providências. Eu indico o vereador Márcio sobre esse assunto, que ele já também comenta bastante. Senhor presidente, projeto importante, é um assunto, o TEA, que a gente vem discutindo há muito tempo, uma pauta importante, sim, e eu dou pela aprovação. O relatório continua em discussão, com a palavra o vereador Toninho. Boa tarde, presidente. Componente. Colegas vereadores, mais uma vez, quero aqui, primeiramente, agradecer ao vereador Márcio Darós pela aprovação, e eu quero aqui só relatar um pedido de uma mãe, foi onde a gente tomou o conhecimento e levou à frente esse projeto. Vou relatar aqui mais ou menos o que ela me pediu nas redes sociais. Bom dia, Toninho. Estou entrando em contato contigo para ver se tu consegue me ajudar. Tenho uma filha de 8 anos que tem microcefalia, autismo, no grau 3 de suporte. Ela tem uma consulta no hospital Nossa Senhora de Fátima, em Praia Grande. Fui hoje buscar a ordem de consulta e solicitar o transporte e já fui informado lá mesmo que vamos sair de madrugada e voltar provavelmente depois das 19 horas. O que eu quero é ver contigo se tu não consegue, a prefeitura me solicitei um carro para que possamos ir, porque ela tem seletividade alimentar e então ela come só alimentos batidos, porque tem que ser tudo bastoso ou líquido, e sem contar as crises que por ficar muito tempo em um lugar fechado, cheio de gente, que é avó. Então, por favor, se puder me ajudar nisso, eu sei que existem vários protocolos, mas, por favor, tente me ajudar. Tenho que entrar em contato na quinta-feira para fazer solicitação de transporte. Obrigado desde já. Isso é uma mãe, a Vanessa, que pede esse favor. E nós, como vereador, defensor
do povo, é o nosso papel trazer essa qualidade de vida para as pessoas. Não vejo dificuldade nisso, de dar esse bom qualidade de vida para essas pessoas. Não vejo nenhuma. Então, a pedido dessa família, a gente fez esse projeto. Eu vou só relatar aqui, eu tenho uma irmãzinha, já vai para 40 anos, em cima de uma cama. Imagina a minha mãe levar ela, vereador Botelec, em cima do hospital daqui a Florianópolis. A minha mãe foi a Brasília levar ela numa vez. Imagina ela levar ela num carro com 4 pessoas. Uma menina que está há 40 anos, toda atrofiada, em cima de uma cama. É difícil, é muito difícil. Então, em nome dessa mãe Vanessa, né, em nome da minha irmãzinha, em nome do Paulo Henrique, o menino que reside no bairro São Defende, que a mãe, ela teve que abrir mão do seu trabalho para cuidar do menino. O pai é pedreiro, trabalha de dia, de noite, de segunda a segunda, para poder pagar as consultinhas dele, que não tem, muitas das vezes, como levar o filho numa urgência, porque ele usa um cilindro. A criança, o Paulo Henrique, ele deve estar com 5 anos hoje. E cada vez que ele se movimenta, Patrícia, a mãe procura. Esses dias, a mãe foi abordada numa blitz, eles estavam levando para o carrinho deles, um Corsinha. O policial foi muito humilde, deixou ela passar, ela estava com o carrinho atrasado, porque o policial viu a realidade daquela criança ali atrás com o cilindro, vereadora Ademir. Então, essa é a dificuldade de muitas pessoas, né, por uma condição melhor para levar numa hora que eles mais precisam. Então, o mínimo que eles estão pedindo, um pouco mais de dignidade. Então, é esse pedido desse vereador, né? Quero agradecer mais uma vez, vereador Márcio, o senhor, por dar pela aprovação, e quero pedir a todos os colegas vereadores que dão pela aprovação, e que quando cheguem lá no governo municipal, eles olhem com carinho, porque nós estamos falando de mais uma criança atípica, de muitas que temos, mais uma criança. Então, é esse pedido que eu peço, não é para mim, são para a população que muitos têm passando por esse tipo de dificuldade, um transporte adequado para as pessoas que na hora mais precisam. Obrigado desde já. O relatório continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação o relatório. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 69, projeto de lei do Legislativo número 69/2026, de autoria da vereadora Anne-Kesselin Bittencourt Fortunato. Institui diretrizes para a promoção da divulgação por meios digitais de informações sobre canais oficiais da denúncia de violência contra a mulher nas repartições públicas do município de Criciúma e da outras providências. Eu indico Vossa Excelência, vereador Aldinei. Presidente, colegas vereadores, esse projeto de lei da vereadora Anne-Kesselin, eu vou encaminhar pela aprovação, presidente, e especialmente é importante falar sobre o assunto. Nós tivemos aqui recentemente tanto uma tribuna livre, onde nós recebemos os 2 policiais responsáveis pelo programa Catarina, e também nós tivemos uma audiência pública que tratou de uma possibilidade de criação de uma Secretaria Especial de Assuntos da Mulher no município de Criciúma. São assuntos relacionados à proteção da mulher, políticas públicas voltadas para a mulher, a questão da violência contra a mulher. E o que a vereadora Anne-Kesselin está propondo é justamente que haja uma maior divulgação por meios digitais de todos os canais disponíveis para as mulheres que sofrem, que são vítimas de violência, os canais disponíveis para que elas possam buscar auxílio, para que elas possam buscar ajuda, né? Me espantou saber, né, que só no programa Catarina nós temos mais de 1.000 mulheres que hoje aqui na nossa região, e a gente fala de região, Criciúma, Siderópolis, são ali 3 ou 4 municípios, mais de 1.000 mulheres hoje têm uma medida protetiva. Dessas mais de 1.000 mulheres, presidente, colegas vereadores, mais de 400 têm instalado no celular delas o botão de pânico. Por quê? Porque elas
se preocupam, têm medo de que os seus agressores possam, em algum momento, fazer algo contra elas. Então, é importante a gente ter esse olhar, né, e fazer com que essas mulheres possam, cada vez mais, serem encorajadas a fazerem a denúncia. Porque se nós temos mais de 1.000 mulheres que hoje têm uma medida protetiva, porque elas tiveram coragem de fazer denúncia. Mas quantas outras que ainda não tiveram coragem de fazer essa denúncia? Isso é uma triste realidade que nós vivemos na nossa sociedade. É uma triste realidade, nós sabemos que ainda, infelizmente, existem homens que tentam contra a vida de mulheres. Então, presidente, eu quero, como eu falei, essa é a minha manifestação, eu encaminho pela aprovação desse projeto, presidente. O relatório continua em discussão. Com a palavra, o vereador Toninho. Senhor presidente, vereador Portalec, o senhor foi muito sábio nessas palavras, mas eu muito me entristeço porque a medida protetiva, ela não tem dado resultado. Infelizmente. Ela não tem dado resultado. Eu vi ontem um vídeo, aqui 500 quilômetros de nós, de uma mulher que foi buscar o filho na casa de uma pessoa e ela foi violentamente assassinada na frente do filho de 4 anos. E esse agressor que matou ela, ele já tinha um histórico de agressão contra a mulher. Inclusive, ele esfaqueou a ex-mulher, enfim, a namorada. E estava solto. Por isso que muitas das vezes eu penso, vereador Portalec, que as mulheres, elas têm medo de ir lá denunciar. Porque a justiça, infelizmente, solta. Ela solta. Então a mulher, às vezes, ela se sente insegura. Se a justiça, que a justiça ela não está fazendo da maneira que tem que ser feita. O agressor vai ali, bate, entra dentro da casa da mulher, violenta, bate, muitas vezes até estupra, vereador. E no outro dia ele está solto. Eles vão lá e fazem a defesa e botam o cara na rua. Eu acho que tem que ser uma lei mais rigorosa. Por isso que as mulheres, muitas mulheres, elas têm medo de ir lá e fazer a denúncia, porque ela se sente insegura. Quantos casos nós vimos aí, ou estou enganado? Quantos casos de a mulher ir lá fazer a denúncia, dentro de 2 horas o agressor foi lá e matou a mulher? Quantos casos? A preocupação da vereadora Anne, ela tem como mulher, ela está de parabéns, por tentar ajudar as mulheres da forma, né, desse projeto. Sou a favor, só que nós temos que endurecer mais essas leis para esses tipos de agressores. Endurecer. Acho que o judiciário eles têm que ser chamado nesta casa, que nem veio o pessoal da Polícia Militar aqui, colocaram o que aconteceu. Muitas das vezes eles ficam refém também, porque eles vão lá e prendem. No outro momento, eu acabei de falar, teve casos de 2 horas depois, a pessoa lá foi e cometeu o crime, vereadora Ademir. Acho que nós temos que trazer o judiciário nesta casa, trabalhar em conjunto, buscar lá no governo federal, estadual, municipal, esse conjunto trabalhar junto com, né, com o nosso judiciário, para que essa lei ela seja mais rigorosa. Porque a mulher ela tem medo hoje de ir lá e relatar que está sendo ameaçada. Porque ela se sente segura. Mas parabéns aí pelo projeto e também pela aprovação. Obrigado. O relatório continua em discussão. Em não havendo quem queira discutir, em votação o relatório. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Fica aberta a palavra. Não temos mais matérias, presidente. Senhor presidente, posso? Me permite? Senhor vereador Toninho. Quero aqui, desde já, agradecer a minha passagem por esta casa. Quero aqui agradecer as pessoas que comigo andaram, caminharam. Quero agradecer colegas
vereadores pelo trabalho, dizer que muito me orgulho de poder ter apresentado o meu melhor aqui, sempre representando o povo lá fora. Quero pedir desculpas se faltei com respeito com alguém nessa casa. Quero te agradecer, Patrícia, por ter me auxiliado muitas das vezes, me ajudado. Sem vocês, que realmente a gente não consegue encaminhar dessa casa, sem o trabalho de vocês prestado. A gente tem que ser da honra que a gente honra, vocês fazem a diferença para nós, vocês são um baita de uns pilares para nós aqui dentro. Quero agradecer o Henrique Sabino, ele deve estar por aí também, né? Quero agradecer, diante dele, o pessoal da informática, as meninas da rede social aqui que cuidam da nossa rede social, da Câmara de Vereadores, a imprensa, né? A todos vocês, desde as meninas da Copa, desde as meninas da limpeza, a Dorinha, que faz também aqui nossa estagiária, nosso gabinete. Quero agradecer a cada vocês, né, por ter me dado a oportunidade, por ter me dado conhecimento, me ensinar também da forma que a gente tem que se manter muitas das vezes. E, né, que vocês consigam, ao longo deste ano, dar o melhor de vocês, retribuir a comunidade lá fora, o trabalho prestado que a gente tem que fazer. E, desde já, mais uma vez, obrigado por tudo. Fica aqui meu agradecimento. Vou continuar meu trabalho lá fora. Se eu puder contribuir e ajudar esta casa de alguma forma, vou estar sempre à disposição. Obrigado. Vereador Aldinei. Presidente, antes de mais nada, vereador Toninho, obrigado pelas suas palavras de agradecimento a essa casa, pela oportunidade que Vossa Excelência tem de ocupar essa cadeira. Saiba que estar como vereador da cidade de Criciúma, o senhor está sendo vereador da maior cidade do sul de Santa Catarina, da maior cidade entre as duas capitais do sul. O que acontece aqui em Criciúma reverbera não só na região, como no estado todo. E Vossa Excelência fez o seu trabalho como vereador, representou muito bem a sua comunidade, representou muito bem o vereador Nicolas, que Vossa Excelência veio substituir enquanto o vereador Nicolas estava no governo do estado. Então, a gente precisa agradecer a presença de Vossa Excelência aqui conosco, nesse período que Vossa Excelência esteve aqui, e dar os parabéns pela sua atuação. Uma outra coisa, presidente, que é importante a gente falar, está aberto, eu falei isso ontem na tribuna, e vou trazer mais informações na semana que vem, está aberto no site da Prefeitura Municipal de Criciúma a consulta pública, a PPP, que o município está estruturando, a PPP de Cidade Inteligente. Está aberto desde o dia 25 de junho até o dia 24 de julho, onde qualquer cidadão pode, e eu digo deve, né, que tenha pelo menos um pouquinho de interesse de entrar lá no link e poder dar uma lida. Eu sei que são muitos documentos, né, são 11 documentos ao todo, documentos que têm mais de 250 páginas, mas que estruturam toda essa PPP, essa parceria público-privada, que se resume basicamente em a concessão dos serviços de iluminação pública por 25 anos, e junto com a concessão dos serviços de iluminação pública do município de Criciúma, agrega mais uma dezena de outros serviços relacionados a vídeo monitoramento, relacionados a cercamento digital, relacionados à implantação de mais uma usina fotovoltaica, relacionado à conexão de todos os prédios públicos, dos mais de 159 prédios públicos municipais, instalação de 10 estações meteorológicas e um radar meteorológico. Então, como eu falei ontem na tribuna, essa parceria público-privada, do qual eu sou favorável, isso é objeto da minha dissertação de mestrado em cidades inteligentes. Então, eu tenho lido muito sobre isso, eu tenho estudado muito sobre isso, e sou totalmente favorável. Eu acho que a iniciativa privada ela pode contribuir muito para o desenvolvimento das cidades, para uma entrega de serviço com maior qualidade, uma entrega de serviço com maior agilidade, com maior responsabilidade. Porém, o pior momento da gente discutir uma PPP é depois que o contrato estiver assinado.
O melhor momento é agora, aonde as coisas estão se definindo, aonde os serviços estão sendo apresentados e que farão parte desse contrato de concessão. Então, eu quero fazer um convite aos colegas vereadores que acessem, procurem se integrar mais a esse projeto, e também um convite às nossas universidades, às nossas instituições representativas de classe, engenheiros, pessoas ligadas à tecnologia e a todo cidadão que acesse o material que está na consulta pública e acompanhe, porque essa PPP ela tem que nascer forte, e para ela nascer forte, a sociedade precisa entender. Obrigado, presidente. Alguém tem alguma questão de ordem? Senhor presidente, só parabenizar o Toninho pela passagem que ele teve aqui na Câmara, né? Assim como ele está de passagem, eu também estou nesse período, né? E alguns trabalhos eu acompanhei dele, eu sei que ele tem um trabalho muito voluntário nas comunidades, quer dizer, parabéns para ele, e que tenha sucesso. Ainda em tempo, agradecendo a presença do vereador Miriam D'Agostinho conosco aqui. Sim, vereador Toninho. Obrigado, vereador Sandro. É aquilo que eu já falei para o senhor também, né? O respeito que eu tenho pelo senhor, o jeito que o senhor trabalha, dá para ver que o senhor é uma pessoa de caráter e que o senhor consiga fazer o melhor aqui dentro dessa casa. Não tenho dúvida nenhuma que o senhor vai conseguir os seus objetivos. Deus abençoe o senhor. Obrigado. Vereador Toninho, eu não acredito que você vá sair. Não havendo mais nada a tratar, boa tarde a todos.